A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Missionário teve um homem, servo de Deus, que no leito de morte dizia assim: afasta-se a terra, aproxima-se os céus. É assim. A morte de um servo do Senhor é motivo de alegria. E o nosso consolo é saber para onde estamos indo. Não é assim, meus irmãos? Hoje o tema é um pouco difícil para mim, mas como a missionária já disse aqui, o Espírito Santo vai nos dirigindo, o Espírito Santo vai nos moldando e fazendo segundo a vontade dele. Amém? Tem alguém que nos visita hoje aqui? Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo é de casa? É? Não, podia ficar mais à vontade, né? Já que está todo mundo em casa. Cadê? Seja bem-vinda, minha irmã, viu? Se quiser ficar com a gente também, seja mais bem-vinda ainda, tá certo? A gente tem programas maravilhosos aqui na igreja, tá certo? A irmã já se inscreveu no retiro? No retiro não, no encontro de casais? Nós temos, viu, minha irmã? Se quiser, tá certo? Ainda tem vaga na minha sala de pré-adolescentes, viu? Se a irmã quiser vir também domingo de manhã, fique à vontade, tá certo? Em nome de Jesus. Queridos, o tema que a gente vai tratar nessa noite, provavelmente é um tema que muitos da gente já deve ter se deparado com ele em alguns encontros de casais, especialmente. Mas eu acho prudente ressaltar que esse tema envolve toda a família, desde crianças, jovens, adultos e idosos, e em todas as classes sociais. E o tema que a gente vai tratar, ele também é propício para o propósito de Deus para nós nessa igreja nesse ano, que é a verdadeira comunhão. Em primeiro lugar com Deus, no sentido vertical, e em segundo lugar a comunhão com a sua igreja, no sentido horizontal. Esse é o propósito que Deus colocou no coração dos nossos pastores e tem dirigido a gente nos cultos de oração, nos cultos de domingo, dessa forma. E eu acho que esse tema, ele é relevante demais na nossa igreja, no nosso domingo. Nós vamos falar hoje, como alguém já disse aqui, de pureza. Pureza, a virtude que fortalece a comunhão. Pureza, a virtude cristã que fortalece a comunhão. E o texto que vamos utilizar é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente vai ler um pedacinho, mas vamos focar no verso 3, 4 e 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 1. A minha versão é a NVI, tá certo? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Pureza. Tudo aquilo que não possui contaminação, tudo aquilo que é puro, que mantém-se incontaminado, temos a ideia de pureza. A pureza, ela é um dos aspectos, uma das virtudes, uma das características da santificação, a grande obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aliás, a santificação é um dos grandes aspectos, uma das grandes características ou momentos da nossa salvação. Percebam comigo, no passado, nós somos salvos da culpa do pecado, somos justificados.
No presente, somos salvos do domínio do pecado, isto é, somos santificados. E no futuro, a nossa esperança da glória é que sejamos salvos da presença do pecado. Isso é a glorificação. Basta que a gente lembre, como a gente pensa em santificação, naquelas 3 leis máximas que tem na carta aos Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. No capítulo 9. Sem fé, é impossível agradar a Deus. No capítulo 11. E no capítulo 12 diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quando a gente pensa nisso, e pensa no aspecto da purificação, e eu queria fazer uma ilustração que eu acho propícia aqui também. Percebam comigo, um casal de noivos, que coisa bonita, ou um casamento, deixe-me pegar aqui o pastor Washington e a missionária Cris. Um casamento puro só pode existir os dois, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em atitude. Vamos fazer uma regra de matemática. Glenn está para o pastor Washington, assim como o pastor Washington está para Glenn. Qualquer coisa fora disso é impureza, é contaminação. Quer seja por pensamentos, quer seja por palavras, quer seja por atitudes. Significa dizer que a mão do pastor Washington tem limite, e o limite é grace. O pensamento do pastor Washington tem limite, e é grace. E os sentimentos que o pastor Washington tem também tem limites, é grace. Então um é para o outro. Qualquer coisa que seja colocada entre eles, torna-se ou torna a sua aliança impura, contaminada, maculada. É assim que a palavra do Senhor diz. Os dois são o quê? Uma só carne. Eles são um para o outro. Não pode existir nada, nem qualquer coisa que esteja entre eles, por pensamento, por palavras ou por atitudes. Agora vamos elevar esse conceito de pureza para o mais altos céus, para a mais elevada grandeza desse conceito. Pensemos agora em Gleice e pastor Washington como noivos, mas noivos de Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versos 7 e 8, vai dizer assim: regozijem-se, alegrem-se, vamos dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a noiva já está pronta. Ela foi vestida, olha que palavra linda, ela foi vestida de linho puro, linho brilhante, linho fino. E vai dizer no verso 8: e o linho fino que ela está vestida são os atos de justiça, os atos justos dos santos. A igreja é uma noiva e Cristo é um noivo. Tem algum casal de noivo aqui? Tem não? Muito bem. Percebam comigo, o que é que se espera de uma noiva? Boniteza, porque tudo passa. Beleza passa. Espera-se dessa noiva que ela seja rica, ouro, aqui e prata, ferrugem e ouro. O que se espera de uma noiva? Que ela seja pura, que ela tenha como principal característica a sua pureza. É isso que se espera de uma noiva. É esse o conceito mais elevado. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente vai ver como é elevado esse conceito de pureza quando eu e você somos tratados como igreja, a noiva de Jesus, a noiva do Cristo, a noiva do Cordeiro. É exigido de nós uma pureza extrema, assim como Ele é santo, assim como Ele é puro.
Nós devemos buscar ser essa pureza, ter essa pureza, desenvolver essa pureza em nosso meio. Deixa eu contextualizar você aqui em Tessalonicenses. Perceba o seguinte, como essa palavra é cabível para nós. No capítulo 1, Paulo vai dizer assim para os Tessalonicenses: ó Tessalonicenses, muito me alegro, no finalzinho do capítulo 1, muito me alegro com vocês, pois vocês se tornaram modelo de gente cristã, modelo de crente para todos, olha só o que ele diz, para todos os crentes da região da Macedônia e da Acaia. Vocês se tornaram modelo. Olha como Paulo valoriza a fidelidade dos crentes em Tessalônica. Perceba, no capítulo 2 ele vai valorizar ainda mais, ele vai dizer: Tessalonicenses, vocês verdadeiramente receberam a palavra de Deus como ela é, isto é, como palavra de Deus. No capítulo 3, ele vai dizer assim: ei, sabe, vocês Tessalonicenses são a minha coroa de glória e a minha alegria no dia do Senhor. Olha só, como Paulo está orgulhoso, feliz com os crentes de Tessalônica. Ainda diz mais um pouquinho no final do capítulo 3, antes de chegar no capítulo 4, ele vai dizer assim: ei, eu desejo para vocês que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude a permanecer assim, até o dia do nosso Senhor Jesus. É estranho que quando chega no capítulo 4, o nosso capítulo, Paulo ele faz uma exortação. Ora, mas ele vem no capítulo 1, exaltando a fidelidade dos irmãos. No capítulo 2, ele exalta mais ainda. No capítulo 3, ele diz: vocês são minha coroa no dia de Cristo, a minha alegria, o meu regozijo no dia de Cristo. Mas aqui, ele faz uma exortação. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: Paulo aqui não é só uma exortação, ele está descendo a um nível mais íntimo, de mais intimidade com os Tessalonicenses. Ele está indo na intimidade dele. Paulo estava na sala, quando elogiou o caráter deles. Depois Paulo vai para a cozinha da casa dos Tessalonicenses, quando Paulo elogia o bom trabalho que os irmãos têm feito. Agora Paulo bate na porta, entra e vai dar um conselho no quarto do casal. Olha como é diferente. Na intimidade do casal. E aí ele começa a falar para crentes, pessoas como nós. E ele diz assim: olha, quanto ao mais, irmãos, vocês já estão instruídos na maneira de viver e agradar o Senhor. Vocês já estão instruídos em relação a isso. Não tem mais. Mas ele diz: exorto vocês, mas pedimos e exortamos vocês para que cresçam nessas coisas. Quando a Bíblia diz para a gente crescer, significa amadurecer. Amadurecer, porque grande na Bíblia só tem Jesus. Então, quando a Bíblia se refere a gente como crescendo, significa que a gente está amadurecendo. Essa é a ideia da Bíblia. É no conceito de maturidade. Então Paulo diz: eu quero que vocês amadureçam mais ainda. E no verso 2 ele vai dizer: por que eu quero que vocês amadureçam? Porque vocês conhecem os mandamentos. Vocês reconhecem a autoridade dos mandamentos. Então percebam, irmãos, nada aqui é diferente para a gente de hoje. Somos salvos em Cristo, reconhecemos a autoridade das Escrituras Sagradas. As Escrituras estão certas e sempre estarão certas. Tudo que a Bíblia fala é verdade, tudo que a Bíblia fala é prudente, tudo que a Bíblia fala é valoroso para a vida da gente. Isso não se questiona. Não posso eu questionar o oleiro como fazer o vaso. É impossível. É você querer fazer chover de baixo para cima. Não dá. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem toda a sabedoria. Ele é aquele que tem todo o discernimento. Ele é Deus. Ele é Deus, completamente Deus. Então percebe, irmãos, ele está falando aos Tessalonicenses
como pessoas, como nós, firmadas na fé. Porém, ainda falta mais amadurecimento, ainda falta mais crescimento. E aí ele vai dizer: a vontade de Deus é para vós, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. Em outras versões vai dizer: a vontade de Deus para vós é a santificação. Isso não há nenhuma dúvida. Você pode ter dúvida do seguinte: como é que funciona esse negócio de o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e a gente só tem um Deus? Como é que é isso? Talvez você não entendeu, eu também não entendo. Jesus, 100% homem e 100% Deus. É difícil também. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Não me pergunte, que eu também não sei. Essas coisas é difícil da gente compreender. Porém, o texto é claro. O texto é muito claro ao dizer: a vontade de Deus é que sejamos santos. Não há dúvida nisso. Não há dúvida. Seja o que você está fazendo, não há dúvida. Não, mas isso talvez não. Não, mas quem sabe isso? Não. A vontade de Deus é que sejamos santos. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 4, ele vai dizer assim: Deus nos elegeu ou nos predestinou nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para que, olha a razão, o propósito, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a vontade de Deus, que sejamos santos. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para que sejamos santos. Para que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, talvez você esteja dizendo assim: mas eu já sou santo. Aí Paulo, ele vai um pouquinho mais além. Preste atenção, jovens. Fazendo debaixo, para não chamar a atenção. Então veja só. Ele ainda quer um pouquinho a mais. Ele diz assim: que vós abstenhais da prostituição. Abster-se. Eu acho legal o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Ele vai dizer assim: fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. Todo aquele que comete pecado fora do corpo. Aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Paulo vai dizer: fuja. Por que ele vai dizer fuja? Pense comigo o seguinte: se você não sabe, você vai saber agora. Todo ser humano tem 3 instintos mais primitivos, ou seja, aqueles instintos que mais transformam o homem mais perto de um animal. Ele tem o instinto de comer, ele tem um instinto de sobreviver e ele tem um instinto de reproduzir-se. Beleza? Comer, sobreviver e reproduzir. Comer. Se você já viu aqueles programas que o cara, quem já foi do exército aqui sabe disso. O pessoal bota a tropa para passar 3 dias de fome no meio da mata, solta uma galinha viva e diz: o jantar está aí. E todo mundo vai atrás da galinha, mata, come a galinha, ou crua, ou bebe o sangue da galinha, enfim. Quem foi do exército sabe que é mais ou menos assim. Então é o instinto mais primitivo. Sobreviver. Tente salvar o seu filho se afogando. Morre os dois. Porque o instinto de sobrevivência dele é mais forte. Ele não pensa. Ele se agarra com você e desce os dois e morre os dois afogados. Reproduzir-se. Freud, um psicanalista aí muito famoso, ele diz: você quer ver que é um homem? Dele poder, dinheiro, e veja ele se comportando sexualmente. Você vai ver a natureza do homem, o instinto primitivo dele. E o que é que Deus, em sua infinita sabedoria, grandeza, glória e poder, fez? Ele colocou travas de segurança na gente. Para comer, ele botou um limite. Para sobreviver, ele botou um limite. E para reproduzir-se, ele também botou um limite. E o limite é o casamento. O casamento é o limite. Se Deus tirar essa trava, acabou-se a sociedade. Quer ver um exemplo? Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 21. Ele vai dizer o quê? Tendo Deus se revelado como Deus, eles, os homens, não lhe renderam glória, não lhe renderam graças como Deus. Pelo contrário, em seu coração
querendo se dizer sábios, tornaram-se loucos e o seu coração se obscureceu. Trocaram a glória de Deus invisível pela glória de homens ou imagem de homens corruptíveis, de forma que Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas imundícias, para que eles desonrassem o seu corpo entre si. Isto é, se Deus tirar a trava, meu irmão, a sociedade acabou-se. Se Deus tirar a travazinha de segurança, a gente se devora. A sociedade se destrói, a sociedade se corrompe. Porque Deus colocou um limite, seja o camarada crente ou não. Todos os valores bons que ele conhece já registrados na Bíblia e é de origem bíblica. Por mais que ele não seja cristão, por mais que o mundo não seja cristão, ele vai sempre se referenciar à Bíblia como um livro de boa moral e de uma boa ética. Então, se Deus tirar essa trava, acaba-se. Então, Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: não lute, bonitão ou bonitona, não lute, porque o instinto que você tem dentro de você é mais forte. Então, o que Paulo vai dizer? Fuja. Fuja da imoralidade sexual. Fuja, corra dessas coisas, vá para longe. Fugir da aparência do mal. Ei, não é da certeza do mal, não. É da aparência do mal. Corra, saia de perto disso. Entende, jovens, adultos, e as crianças já estão lá. Mas percebam, fujam dessas coisas, porque é teu instinto primitivo, é mais forte do que o teu pensamento lógico, é mais forte do que a tua razão, é o teu instinto. E Satanás sabe disso, e sabe que esse instinto foi corrompido pelo pecado, e ele vai usar isso. Vai usar de uma maneira tão forte, tão violenta isso, tão violenta, que ele vai fazer o seguinte. O apóstolo Paulo aqui ainda vai ser um pouco mais específico: abstenham-se ou fujam da prostituição. O termo original, prostituição, aqui é porneia. Palavrinha familiar, ou deve lembrar uma outra palavra familiar, chamada pornografia. Na Bíblia, depravação sexual. Na sociedade, Instagram, Facebook e nesses outros cantos aí, sexo livre. Mas calma, pornografia não está só relacionado à imagem, a vídeo, não. Muito pelo contrário. A pornografia, ela se permeou em todos os aspectos da vida do homem. A pornografia está presente na música. A pornografia está presente hoje nas conversações. Pornografia está hoje em vídeos. A pornografia hoje está em cartazes. A pornografia hoje está em comida. Uma comida afrodisíaca, uma comida que instiga os seus instintos. A pornografia hoje ela está nas leis que facilitam e que estimulam isso a cada dia mais. A pornografia está dentro das igrejas. Dentro das igrejas, mudando os conceitos ou tentando mudar os conceitos bíblicos. E aí a gente já tem hoje as igrejas do arco-íris, as igrejas inclusivas, as igrejas que querem que você fique do mesmo jeito e com as mesmas práticas que a mesma Bíblia abomina. E ainda assim, as pessoas não percebem a devassidão que a pornografia causou. Vou lhe dizer uma coisa: sabe quem é a mãe da pornografia? É um pecado lá muito discutido no Antigo Testamento, que parece que hoje não tem mais. Luxúria. Luxúria é a mãe da pornografia. Pornografia é a mãe de todos os pecados ligados ao sexo. Vou lhe dar uma razão de grandeza. Nessa hora a gente vai se conduzir pela dança. Percebam comigo o seguinte: a pornografia, ela é tão viciante, a pornografia, como uma droga.
ela ativa, o irmão Alex, que é da área de saúde, ela ativa no nosso cérebro uma região responsável pelo prazer. Ela estimula. E como toda droga, ela causa vício, ela causa dependência. Pasmem, até 2020, boa parte dos psicólogos cristãos diziam que 20% dos seus atendimentos eram por cristãos que estavam tentando se livrar da pornografia. Vamos para frente. A pornografia, ela é um mal terrível, ela vicia, ela causa nos jovens uma precocidade das suas atividades sexuais, porque a pornografia, ela estimula a masturbação excessiva que a pornografia faz, causa futuros distúrbios mentais como ejaculação precoce. Significa dizer que quando aquele jovem teria que desfrutar do bom que Deus fez, ele não consegue, o seu corpo está corrompido, o seu corpo está doente, por conta dessa devassidão, por conta da pornografia. Para os casais, 56% dos divórcios têm histórico de consumo de pornografia. 56% das pessoas que se divorciam são pessoas que consumiam pornografia. Sabe o que acontece com a pornografia? Eu vou assistir aquela mulher de 1,80 m, toda desenhada, daquele jeito, e eu vou colocar no meu cérebro, Satanás vai colocar no meu cérebro aquele padrão de prazer e de beleza. Aí quando eu vou desfrutar do sexo bom com a minha esposa, o que o meu cérebro vai fazer? Comparar. Eita, não é igual, não tem esse atributo, não tem esse atributo, não tem esse, opa, não dá. O que acontece? Falta de estímulos. Quem consome muita pornografia, casais, onde o homem ou a mulher consome pornografia, ele perde o interesse pelo seu companheiro. Ele perde o interesse, porque na cabeça dele existe um outro padrão de satisfação. Olha como a pornografia destrói. Olha como a pornografia é terrível. É um mal terrível em nosso meio. Eu digo em nosso meio, na nossa sociedade. Ela vicia. Antigamente a gente tinha aquele proibido para menores de 18 anos, porque se entendia clinicamente que uma criança de 7, 8, 9 anos, ela não está preparada para ver aquela brutalidade. Aí hoje a criança pega de 6, 7 anos, tem acesso à pornografia. O seu corpo, a sua mente já passa a ser contaminada com aquilo ali. Pasmem comigo, pasmem sobre pornografia. 90% do consumo de pornografia acontece dentro de casa. Dentro de casa acontece 90% do consumo de pornografia. Já pensou nisso? Pornografia é um dos maiores estímulos a práticas homossexuais. É um dos maiores estímulos. Imagine o teu filho de 8, 9 anos assistindo isso. Eu queria que tu se assustasse com isso. Eu queria que tu entrasse não em pânico, mas que tu se assustasse com isso, para tomar o celular na mão dele, para ensiná-lo a orar, para ensiná-lo a buscar a palavra de Deus, para ensiná-lo a viver de acordo com a palavra do Senhor, a ter cuidado, que existe uma porta tremenda, uma janela enorme, querendo devorar, e está devorando. Me diga uma coisa, irmãos, me diga uma área da vida hoje que a pornografia não chegou. Me diga uma, que eu lhe disse dizer aqui. Todas, tudo foi corrompido pela pornografia. Tudo está impuro pela pornografia. Essa seta do inferno que tem tirado a pureza da igreja,
que tem levado a práticas bestiais, meu irmão. Sexo entre um homem e um animal. Isso é bestial, um negócio desse. Hoje tem motéis que você vai lá e reserva um cachorro, uma cadela. Você liga e diz, não, tem o quê? Tem um pitbull aí. Irmãos, eu faço questão de não dizer nenhuma piada com isso. Porque muitas vezes, eu me aborreço muito com isso, meu pastor. É levar esse assunto à igreja com brincadeira. É levar esse assunto à igreja como se nada tivesse acontecendo. Como se eu fosse ensinar aqui no púlpito dessa igreja, e nossos pastores não permitem isso, ensinasse piruetas, acrobacias, divertisse vocês, e vocês saíssem daqui nessa noite sorrindo, dando gargalhadas de um mal tão terrível que consome, destrói a nossa sociedade e principalmente a nossa pureza. E se nós não somos puros, afeta a nossa comunhão com Deus e com a sua igreja. Antes de eu sair desse tópico, deixa eu lhe dizer mais sobre a pornografia. Se você acha que você consegue ser tão forte, olha, o apóstolo Paulo, na autoridade que Deus o deu, porque foi Deus o que o constituiu como apóstolo, ele vai dizer, fuja. Mas tu está dizendo que tu consegue resistir, tu é no mínimo imprudente. No mínimo imprudente. Perceba o seguinte, deixa eu te dar alguns números da pornografia. O mercado pornográfico, ele fatura por ano cerca de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares é o faturamento anual da indústria pornográfica. Filmes e essas outras coisas, adereços, essas outras coisas aí. Só para você ter uma ideia. Existem ativos hoje, 372 milhões de sites pornográficos. É mais sites do que habitantes no Brasil. Certo? Por dia, são mais de 80 milhões de acessos a sites pornográficos. Olha que dado alarmante. 35% dos acessos à internet hoje são em busca de pornografia. 35% de todos os acessos diários são pessoas procurando pornografia. Atenção, mulheres, a cada 4 acessos a sites pornográficos, 1 é cometido por mulheres. 1 é cometido por mulheres. Pornografia não é só pecado de homens, é pecado de mulher também. É pecado de mulher. Enquanto Hollywood produz por ano cerca de 400 filmes, a indústria pornográfica produz cerca de 11 mil filmes pornográficos por ano. Percebe? Tamanha investida de Satanás. Eu não me arrependo, irmãos, de não estar mais, não me arrependo não, porque eu creio no direcionamento de Deus. E eu fico muito feliz e sem saudade nenhuma de ensinar na escola dominical para adultos. Desculpa, não tenho saudade nenhuma. Porque eu percebi que se Satanás quer pegar os pré-adolescentes, então eu tenho que chegar na direção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, mas a gente tem que chegar primeiro. A gente tem que chegar primeiro neles. Está entendendo? A gente tem que inculcar na cabeça deles. Por isso que a gente chama os pais para ajudar a gente, que a gente diz que é nossos co-professores, para ensinar aos nossos filhos, para não permitir que a pornografia faça parte da vida dele. Eu não estou falando de vídeos pornográficos somente. Eu também falo de palavras pornográficas, de expressões físicas pornográficas, porque isso destrói a pureza, a nossa pureza. E a recomendação do apóstolo Paulo aqui é que a gente fuja dessas coisas. E ele vai dizer ainda mais. Ele vai dizer, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, ou usar o seu próprio vaso. Cada
Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 10. Cada um de nós, escute bem, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus, sobre todas as coisas que você tem feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então, meu irmão, se prepara, porque quando Jesus voltar, tu e eu vai ter que prestar conta a Ele. E essa conta é individual, não é coletiva. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo. Cada um de vós. Mas ele vai dizer, o seu próprio vaso. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, a missionária Cleiton já disse aqui, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo é templo e morada. Templo é lugar de culto, é lugar de adoração, é lugar de submissão a Deus. E ele, quando diz que é templo e morada dá a ideia de permanência. Não dá para ser só templo e morada do Espírito Santo na quarta e no domingo. Tem que ser todos os dias e o dia todo. Percebem? Por isso que Paulo diz, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se apresente o seu corpo como sacrifício que? Vivo e santo, que é o vosso culto racional. Seu corpo é um templo do Espírito Santo, de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Não dá para colocar coisas impuras dentro do templo. Não dá para colocar coisas impuras dentro do templo. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí ele vai dizer, cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso, em santidade e em honra. Eu acho bonito quando o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, ele vai dizer assim, cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo. E ele vai dizer assim mais, sede santo, porque é santo aquele que vos chamou. Sede santo, porque Deus é santo. Sede santo, porque Deus é santo. Essa é a expressão que o apóstolo Pedro usa ali para nos exortar a viver em santidade. Aí ele diz, não só em santidade, mas em santidade e em honra. Porque eu não posso honrar a mim mesmo. A honra é objeto de um segundo, de um terceiro. Então eu posso honrar. Então, se o meu corpo é templo, e se eu estou em um local de culto, a quem eu estou honrando? Só pode ser, logicamente pelas Escrituras, a Deus. Mas, como vimos em Apocalipse 19, quem é o noivo da igreja? Quem é o noivo da igreja? Jesus. Ou vou lhe dar um outro conceito de Jesus, tá certo? Outro conceito de Jesus. É bíblico, viu, irmão? Calma aí, pastor. É bíblico, viu? Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É o noivo, entendeu o padrão de santidade, compreendeu o padrão que é a elevação da santidade, percebe quem é o noivo, a imagem do Deus vivo. Por ele, todas as coisas foram criadas e tudo subsiste por conta dele, por causa dele. Tudo
levado à glória eternamente, como diz as Escrituras. Esse é o padrão de pureza, porque o noivo é puríssimo. Então exige da sua igreja pureza. Exige da sua igreja que ela seja pura, porque Ele é puro. E nós devemos viver nessa pureza, na santidade que Deus preparou para a gente. Não na concupiscência dos gentios, como Ele vai dizer. Não dessa maneira. Olha, nós conhecemos a Deus, porque Deus se revelou para nós. Paulo vai dizer em Romanos 1 ainda, a partir do verso 19, nós, ou o homem, e principalmente a igreja, é indesculpável. Não pode dizer que não conhece a Deus. Quando Paulo, se despedindo dessa terra, escreve a seu filho Timóteo, na segunda carta, ele diz algo que eu acho espetacular. Ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você conhece a Deus, porque Deus se revelou para você. Você sabe em quem tem colocado a sua fé. Então, irmãos, é incompatível uma vida impura com um Deus puro. É impossível viver na prática pecaminosa, uma vez santificados, uma vez lavados pelo sangue de Jesus. É impossível. É impossível. E eu queria que você pensasse muito nessa noite, muito sobre isso, e que você olhasse pelos olhos do Espírito Santo para a sua vida, para a sua intimidade, para o que você tem feito, que só você e você sabe que Deus sabe. E como você tem. Deus está visitando a gente nessa noite, percebam, na nossa intimidade, porque Ele quer ter mais comunhão. Ele passou da sala, passou da cozinha, agora Ele está no quarto. Ele está no quarto do casal, e Ele quer pureza no leito conjugal. Ele quer pureza nos seus pensamentos. Ele quer pureza nas suas palavras. Eu vou te dar 3 razões. 9 e 11. 3 razões. O salmista vai dizer lá no Salmo 101:3. Ele vai dizer assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Faça esse propósito com o Senhor. Busque ao Senhor nisso. Senhor, eu não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Se passa por aqui, olha para lá. Se está na tua frente, olha para o chão. Não ponha coisas más diante dos teus olhos. Sobre todas as coisas que tem de guardar, guarda o teu coração. Segundo, se o teu olho te fizer pecar, arranque e jogue para longe de ti. É melhor entrar sem um olho no céu do que com o corpo todo no inferno. Arranque. Mas aí você vai dizer, irmão, só Deus é quem sabe. Eu imagino, irmão, porque se a ciência diz, se a ciência já se rendeu aos pés do Senhor e ela já reconhece que é uma doença, o vício da pornografia, eu imagino que seja difícil. Mas faça como o salmista, no Salmo 51, Senhor, purifica-me com isopo, lava-me e serei mais alvo do que a neve. Peça ao Senhor o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para você se libertar disso, para você ter mais comunhão com o Senhor, para você buscar mais o Senhor, para você estar mais na presença dEle. E você sabe, eu não sei, mas você sabe que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Tu sabe que o Espírito Santo quer trazer tu para mais perto dele, mas tem sujeira, está fedendo. Peça ao Senhor, purifica-me, Senhor, e serei mais alvo do que a neve. Pedi para a missionária Gleice concluir o sermão.
dias são maus, Senhor. Oh, Jesus, purifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, purifica os nossos lábios, Senhor. Purifica-nos, purifica e seremos limpos, verdadeiramente limpos, para desfrutar da comunhão com o Senhor, do casamento, da aliança com o Senhor. Oh, Deus da nossa. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé, meu irmão. Louve ao Senhor. Levante-se na pureza do Senhor. Peça ao Senhor purificação. Clame ao Senhor por essa canção. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com compaixão ao paixão, Aleluia. os pecadores Prepara-nos, ó Deus, remidos, para o teu avivamento, Senhor. Deus hoje está. Oh, clame ao Senhor por isso, meu irmão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sacrifício de Cristo. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Só com profundas chagas que nos Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois de mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Deseje isso para a tua vida, irmão. algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavados, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve,
Eu sei que a sociedade precisa, mas é o corpo de Cristo que está maculado. Nós clamamos a Ti. Começa nas nossas famílias, começa nas nossas crianças, nos nossos jovens. Visita as nossas casas, Senhor. Me ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Tira a morte do nosso meio. A morte espiritual, Senhor, que camufladamente, Senhor, tem tomado, Senhor, conta, necrosando as nossas vidas. Com pecado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós agradecemos por todas as palavras que o Senhor tem trazido, Senhor, nessa igreja. O Senhor nos ama tanto. O Senhor nos ama tanto. Tem sido tão misericordioso. O Senhor tem falado tanto conosco. Muito obrigada, Espírito Santo. Mas nós clamamos que o Senhor nos leve a obedecer pela força do Teu Espírito, Senhor. A obedecer a Tua palavra, Deus. E a mudar os nossos comportamentos, Senhor. Em nome de Jesus. São coisas tão sutis, coisas tão pequenas que começam, ó Deus, e vão tomando conta. E a gente não se dá conta, Deus, o quanto afastados nós estamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, e como nessa canção que fala, Senhor, da teologia séria, centrada na palavra do Senhor, a poder do sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao arrependimento, para que sejamos purificados em tempo oportuno. E tira, Senhor, das nossas casas todo altar a Baal, todo altar, Senhor, da carne, todo altar levantado, Senhor, tira o ídolo do sexo, Senhor, de dentro dos nossos lares. Que o Senhor seja entronizado, que toda obra de Satanás caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. E nós queremos só, Espírito Santo, nos prepara para a purificação que o Senhor está preparando.